quero cumprimentar você, desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. Este é o programa A Igreja em Sua Casa. Nós queremos ir até onde você está com a Palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz, palavra poderosa, a palavra que alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Se eu penso diferente de Deus, eu estou discordando de Deus, eu estou me separando de Deus. Mas se eu alinho os meus pensamentos com a palavra de Deus, eu começo a pensar como Deus pensa. E aí eu me coloco de acordo com Deus. E quando nós estamos de acordo com Deus, tudo é possível. Por isso nós estamos aqui através desta programação. Nós queremos ler um texto da palavra e nós queremos ter esse momento tão especial de meditação na palavra de Deus. Por isso eu convido você para esse momento todo especial de meditação da palavra do Senhor. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, ele faz um comentário muito impressionante. Ele falando sobre o cuidado de Deus, ele falando de um Deus que está perto e não longe, um Deus que se importa conosco. Ele coloca uma expressão aqui que sempre me deixa bastante assim feliz, contente, satisfeito quando eu me lembro ou quando eu leio esta passagem. O texto sagrado diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Que coisa impressionante! Quando eu leio este versículo, estas palavras ditas pelo Senhor Jesus, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, eu fico pensando, para a maioria de nós, ou quase a totalidade de cada um de nós, não interessa saber quantos fios de cabelo nós temos, não é verdade? Isso vai deixar você mais feliz, menos feliz, mais rico, menos rico, com mais saúde, com menos saúde? Não. Saber quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça? Não. Até mesmo aqueles que estão perdendo o cabelo, que são calvos, né? Até eles, não, o cabelo não é algo tão relevante, tão importante, né? Nós temos aí o próximo rei da Inglaterra, né? Ainda jovem, praticamente todo calvo, né? E ele nem se preocupa com isso, ele nem faz nenhum tipo de tratamento, ele nem investe para tentar reverter essa situação. Por quê? Porque ter mais cabelo ou menos cabelo não afeta profundamente ou diretamente a nossa existência. Sendo assim, por que Deus, ele conta, por que Deus, ele sabe quantos fios de cabelo os 7 bilhões de habitantes da face da Terra possuem? A minha pergunta é essa: por que Jesus falou isso? Jesus falou isso para chamar a nossa atenção do cuidado, do zelo de Deus, de como eu e você somos propriedade particular, propriedade peculiar de Deus. Pertencemos a Ele. Áreas que para mim e para você não são relevantes, informações, dados que para mim e para você não tem nenhuma importância, para Deus tem. Algumas coisas a nosso respeito que, se soubéssemos ou não soubéssemos, não faria a mínima diferença. Deus sabe, Deus cuida, Deus se preocupa. E é exatamente esse o ponto que Jesus está colocando aqui. Deus cuida de algumas áreas das nossas vidas que nós não cuidamos. Deus está interessado em coisas tão pequenas, e para nós não são absolutamente nada relevantes. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Isso aqui não é uma frase para impressionar, isso é assim, isso é uma verdade. Ele sabe quantos fios de cabelos eu e você possuímos, Ele sabe quantos fios de cabelos eu e você temos. Isso não é tão maravilhoso? Isso não é tão extraordinário? E esse texto diz, portanto, não tenham medo. Portanto, não tenha medo. Você consegue imaginar juntamente comigo a diferença do seu viver, a diferença da sua existência como esposo, como esposa, como pai, como filho,
como ministro do Evangelho, como, enfim, adolescente, como junior, como avô, como avó, como empresário, como profissional liberal. A diferença do seu viver diário se você não tivesse medo. Portanto, não tenham medo. Portanto, não tenha medo. Jesus está dizendo, não tenha medo. Viver a vida sem temor, sem angústia, sem medo, sem ficar apreensivo. Não é maravilhoso entendermos isto? E quando Jesus diz, portanto não tenham medo, Ele está dizendo assim, ei, o Pai chama a responsabilidade da proteção, do cuidado, Ele chama essa responsabilidade para Ele. Portanto, não tenha medo. Eu fico impressionado com isso. Esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de cada um de nós, esse Deus que está atento a cada detalhe, esse Deus que jamais será pego de surpresa, esse Deus que é o nosso Deus, esse Deus que é o nosso Pai Celestial. Coloque essa verdade dentro de você, comece a viver o seu dia a dia pensando assim, eu vou viver sem medo. Eu estou passando por alguns desafios, por algumas lutas, por algumas tribulações, mas eu vou viver essa minha vida, eu vou viver o meu dia a dia, como eu já citei antes, como empresário, como profissional liberal, como estudante, como pai, como mãe, como filho, como filha, como avô, como avó. Eu vou viver a minha existência confiando em Deus. Certo, convicto, inabalavelmente convencido de que Deus é o Deus que me protege, de que Deus é o Deus que cuida de mim, de que Deus está com a sua mão estendida, não para pesar a mão. Deus não é diabo, Ele está com a mão estendida para proteção e para provisão. Esse é o nosso Pai Celestial, esse é o nosso Deus que Jesus está apresentando aqui para mim e para você. A Igreja em Sua Casa é isso. É um programa, é um projeto que leva até você a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra poderosa, a palavra eficaz. Você pode enviar para nós o seu e-mail através de abatv@aba.org.br. Você tem um testemunho, você tem um pedido de oração, você tem alguma dúvida, por gentileza, entre em contato conosco. Nós faremos de fato esse contato com você, vamos orar com você e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas reservadas para a sua vida. Você pode acessar também e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. E eu tenho certeza que a pessoa que você indicar esse programa vai agradecer ricamente e profundamente a você. Vamos orar nesta hora? Vamos falar com Deus? Pai Celestial, Pai Santo, Pai de amor, Pai de graça, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado porque o Senhor cuida de cada particular, de cada detalhe, mínimos detalhes da vida de cada um. Nesta hora, Senhor, eu declaro abençoado esse meu ouvinte, esta minha ouvinte, esse meu irmão, essa minha irmã, amigo, amiga. Senhor, estenda o seu braço forte. Espírito Santo de Deus, seu dedo poderoso, transformador, consolador. Eu chamo a existência a saúde, a paz, a alegria, a vida que vale a pena ser vivida. Pai, com gratidão e em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por esse tempo conosco, permitindo Deus, na próxima semana estaremos aqui com uma nova programação. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.